Fala família da Só Futebol, firmeza? Família, tô aqui hoje pra gente falar dessa terça-feira, né, de Copa do Mundo, o início aí da terceira rodada da fase de grupos, o início da terceira rodada e o final, né, marca o final, também da primeira fase, dessa primeira fase, que é a fase de grupos. Algumas chaves já estão começando a se desenhar, e a gente vai falar dos jogos que acontecerão hoje. E no final também eu vou fazer uma avaliação, né, do que foi essa primeira fase de Copa. Vamos começar falando aqui de Equador e Senegal. E o Equador perdeu por 2-1, né? Senegal. É um jogo que eu via mais equilíbrio técnico entre as duas equipes. Eu acho as duas equipes muito parecidas, né, na maneira de jogar, explorando muito o jogo pelos lados, né, a velocidade dos seus jogadores ali de velocidade, os pontas, né? E assim, foi um resultado que, de certa maneira, me surpreendeu. Eu esperava, no mínimo, um embate. Eu esperava que Senegal não fosse se classificar, e com esse resultado o Senegal conseguiu, né, roubar aí na última rodada, roubar, né, entre aspas, na última rodada a classificação de Equador. Equador que, na minha opinião, nesse grupo, praticou um futebol mais coletivo, né? Eu diria que Senegal fez uma boa primeira fase também, mas deixou o resultado escapar ali, principalmente contra a Holanda, né? O empate, que poderia ter complicado a sua vida, né? Mas Senegal depois venceu com probabilidade o Qatar e conseguiu vencer o Equador também hoje, né? Um lance, acho que o lance determinante do jogo foi o pênalti que o Gabi acabou cometendo, né? E assim, foi um pênalti onde, na minha opinião, ele foi para tentar tirar a bola. Era um lance crucial ali, né? O Sar já tinha tomado a frente, então provavelmente ele faria o gol. O Gabi recebeu tudo nada, né? Ele trocou o gol ali naquele momento pelo pênalti. E ele ainda ficou desesperado, né? Com bastante tudo, mas o pênalti realmente aconteceu. E o Sar bateu muito bem. Fez o primeiro gol do Senegal, que no primeiro tempo teve muito mais volume, né? Marcou pressão e tentou tomar as ações ali no jogo, surpreender o Equador com a marcação alta, né? E conseguiu, tanto que chegou ao gol. Mas no segundo tempo o Senegal já teve uma postura bem mais defensiva. O jogo do Equador começou a aparecer por conta disso. Eu acho que o Senegal recuou muito, mas assim, o Equador acabou chegando ao gol numa jogada de bola parada também, né? Onde o seu zagueiro ali, o número 2, consegue concluir a bola ser desviada no primeiro pau, se eu não me engano. No primeiro pau, mais ou menos ali no meio da área, né? Para ser mais correto. E a bola sobra para ele, né? Finaliza de primeira ali, sem chance nenhuma pelo Mendy. E logo após o gol, Equador reagiu, apesar do segundo gol de Senegal ter sido muito rápido. Eu entendi que Equador reagiu mal ao empate, né? Apesar de ter chegado ao empate, teve a postura de querer anular as ações de Senegal ao invés de continuar jogando, né? E comete uma falta basicamente na sua intermediária ali. Senegal coloca a bola dentro da área, né? E uma infelicidade novamente ali da defesa, a bola sobra um pouco ali, na tentativa da defesa de Equador de tentar interceptar, né, o cruzamento. A bola sobra do Koulibaly, ele finaliza muito bem de primeira e faz o segundo gol do Senegal. E assim, o Koulibaly
com a ausência do Mané, né? Ele se tornou a liderança técnica, a liderança como jogador desse time também, né? Como atleta, porque é um jogador bem rodado. Se eu não me engano, nesse momento ele joga no Chelsea, mas já passou por várias ligas muito fortes da Europa. E conseguiu assumir essa liderança. Foi premiado com um gol hoje. E Senegal consegue a classificação, né, em segundo lugar do grupo. Vai pegar a Inglaterra e vai ser um jogo bem interessante de se ver também. E, cara, eu realmente eu entendo que principalmente pela ausência do Mané, né, a gente esperava que Senegal fosse sentir muito, tanto tecnicamente quanto emocionalmente. A gente sabe tudo que o Mané representa no país Senegal, né? As ações sociais que o Mané tem e tudo mais. Então, ele é uma referência para o grupo de Senegal, de jogadores, e uma referência pelo país também. Então, eu não esperava o Senegal tão forte assim, mesmo com a saída do Mané, mas eles conseguiram incorporar e assimilar bem isso, né, de uma maneira positiva, e superaram e conseguiram o segundo lugar do grupo com muita determinação, eu diria. Agora vamos falar do outro jogo, que foi Holanda e Catar. E a Holanda venceu por 2-0, fez o que tinha que fazer em relação ao resultado, né? Mas a Holanda novamente, eu esperava muito mais da Holanda coletivamente. Antes da Copa do Mundo, ela me vendeu particularmente uma ideia de um futebol coletivo muito dinâmico, e eu não vi isso na Copa do Mundo, né? Eu falo isso tanto pela Nations League, né? Que eu acompanhei alguns jogos da Holanda, e a Holanda estava jogando o fino, né? Coletivamente falando, quanto pela Eurocopa do ano passado, que também a Holanda fez uma campanha razoável, e essa equipe estava se encontrando ainda, né? Então a gente ainda não tinha uma, uma exigência tão grande com essa equipe da Holanda, e chegou às quartas, se não me engano, às quartas de final da Europa League, da Eurocopa. E na Copa do Mundo não conseguiu executar esse jogo coletivo que a gente tanto esperava, pelo menos eu, né? Então, venceu o Canadá hoje. Canadá não, perdão. Catar hoje por 2-0, e mesmo assim, o Catar é a seleção mais fraca, tecnicamente falando, da Copa do Mundo, na minha opinião. E mesmo assim, a Holanda teve muita dificuldade para criar situações de gols. Finalizou 13 vezes, acertou apenas 4 chutes no alvo. E o Gakpo é o primeiro jogador holandês a marcar em 3 partidas de Copa do Mundo, né? Consecutivamente. Então, assim, para você ver como o jogo da Holanda acabou ficando muito centralizado na sua maior valência técnica até o momento, que é o Gakpo, né? A gente esperava muito mais coletivamente desse time. O Depay começou esse jogo como titular, e eu esperava um pouco mais do rendimento do Depay nessa partida. Também não aconteceu. Ele não é um jogador extra classe, né? Mas é um jogador que tem valências técnicas muito importantes, assim, eu diria, pro futebol que se pratica hoje em dia. Ele tem valências que costumam se sobressair no jogo. Mas acabou que não teve atuação brilhante. E o segundo gol da Holanda foi marcado pelo De Jong já no segundo tempo, após o chute do Depay, que o goleiro do Catar deu rebote. Bom, enfim, vamos falar agora da outra partida, que foi Irã e Estados Unidos. E assim, Estados Unidos venceu por 1-0 de Irã. Eu esperava mais do Irã, na verdade, nessa partida. Eu esperava um jogo muito mais equilibrado do que foi. Estados Unidos finalizou 12 vezes, acertou 5 chutes no alvo. Irã finalizou apenas 4,
e um chute apenas no alvo. Então, assim, muito pouco. Posse de bola foi praticamente um empate técnico, mas foi muito pelo terço final do jogo dos Estados Unidos, porque viu que precisava se defender. O seu treinador fez uma linha de 5 ali praticamente no final e assim, o que me surpreendeu foi a disciplina tática desse time dos Estados Unidos. Realmente jogadores muito alinhados taticamente, muito convictos daquilo que tinha que fazer. O primeiro gol é uma jogada bastante interessante, né? Onde o Dest ele percebe o buraco nas costas da defesa e ele vai se filtrando e ninguém do Irã presta atenção no movimento que ele está fazendo. Ele chega até o bico da grande área, cabeceia muito bem para dentro da área e o Pulisic faz o gol, né? E no choque do goleiro, o Pulisic acaba no choque ali com o goleiro, o Pulisic acaba se machucando e saindo da partida, né? Segundo tempo, os Estados Unidos sentiu falta dele no momento de criar jogadas, mas conseguiu suportar bem aí uma certa pressão, sem muita convicção, eu diria, tecnicamente do Irã. Sim. E taticamente também, os jogadores pareciam muito ansiosos e acabavam se atrapalhando. Eu acho que essa equipe do Irã é muito mais, tem muito mais qualidade do que demonstrou no jogo de hoje, mas né, acabou vagando para um certo ansiosismo, aí, um certo nervosismo da equipe e não conseguiu combinar jogadas, fazer infiltração, triangulações, coisa que o Irã fez contra o País de Gales. Tudo bem que o País de Gales é uma seleção mais limitada, mas eu esperava mais do Irã nessa partida. Vamos falar do outro jogo, que foi Inglaterra e País de Gales. Um jogo de países aí co-irmãos, né? E com futebol muito diferente, né? Em relação à qualidade. A Inglaterra vence o jogo por 3-0. E o primeiro gol da Inglaterra já sai no segundo tempo, uma pintura do Rashford, com basicamente ali 18 minutos de partida. O Rashford, 13 minutos, perdão, de partida, o Rashford faz um golaço de falta. A bola bate na costura da rede, um golaço mesmo, um belo chute do Rashford. E aí, logo depois a Inglaterra chega ao segundo gol. Com o Foden, né? Mais uma assistência aí do Kane, que não vem marcando gols, mas vem sendo um líder de assistências aí, provavelmente da Copa do Mundo. Vem municiando muito bem, né? Os jogadores de beirada da seleção da Inglaterra. E hoje foi diferente. O Foden chega, faz o segundo gol e o Rashford dá números finais da partida. Dessa vez caindo ali pelo lado direito. E concluindo forte, né? A bola vai em cima do goleiro, mas com muita força e acaba entrando. Então, assim, Inglaterra é uma equipe que eu ainda acho uma incógnita. Eu esperava, pelo primeiro jogo da Inglaterra, eu esperava mais da Inglaterra contra os Estados Unidos, esperava que já fosse garantir a classificação. E acabou protelando na última rodada. E às vezes falta um pouco da Inglaterra acreditar nela, assim, no potencial, né, dos seus jogadores. Eu acho que assim, o Foden tem condições de ser titular desse time. Eu acho que o Foden joga muita bola. Assim como o Rashford, eu acho que também pode ser titular, mas assim, o Saka não deve nada a ele, né, em relação à qualidade também, mas eu acho que o Sterling é muito mais limitado do que o Foden. O Foden tem um acabamento melhor, né, nas jogadas. Eu acho que a Inglaterra pode fazer essas modificações e pode acreditar mais também, né? Pode acreditar que pode chegar mais longe, que tem condições de competir mais. Falta às vezes um pouco perdão da palavra, falta às vezes até um pouco de tesão mesmo para a Inglaterra para conseguir ser tudo aquilo que a gente espera dela, né? Acho que tem peças individuais muito interessantes. Eu vejo o Bellingham como um jogador completíssimo que pode fazer qualquer função ali do meio de campo. Então, assim, é isso. E vou fazer um balanço
dessa fase, dessa primeira fase de Copa do Mundo, família. Eu acho que assim, a Copa do Mundo, ela, principalmente nessa fase, nessa primeira fase, que a gente viu todos os times, né, de vários lugares do mundo jogando, e ela confirma um legado que o futebol já vem construindo há muito tempo, né? Que eu acho que é assim, o futebol ele tá muito mais estratégico, tá muito mais tático, né? Isso daí é notório e a gente viu isso com muita nitidez nessa fase de grupos de Copa do Mundo, né? Então assim, a figura do treinador, na minha opinião, ela vem sendo cada vez mais relevante, né? E a ideologia de jogo que o seu time vai ter é primordial para que você chegue com mais facilidade ao resultado. Se seu time vai jogar com um bloco mais baixo, mais alto, se seu time vai gostar um pouco mais da bola, se ele vai ter uma transição mais rápida, né, com jogadores de beirada, enfim, não existe mais uma maneira só de jogar bola. Como a gente muitas vezes tentou deixar isso, tentou tornar o futebol uma maneira de jogar padrão, né? Muito ligado ao estilo do Guardiola até, né? Eu gosto mais do jogo positivo também, mas não significa que com o jogo mais positivo você vai ter mais êxito, né, em relação ao resultado. Se o time se defende bem e sabe explorar bem o contra-ataque, ele vai ter vai ter vantagem contra o time que fica só rodando a bola. Exemplo da Holanda, né? Que fez isso e dessa fase de grupos acabou tropeçando algumas vezes contra o time que tinha um jogo muito mais reativo, né? Por exemplo, contra o próprio Equador. Então assim, o futebol tá cada vez mais democrático, tecnicamente e taticamente falando. E esse é um legado interessantíssimo. Tem muita gente que acha chato, né, o jogo ser tão tático e tão estratégico. Eu particularmente gosto. Eu acho que futebol, nesse aspecto, tem um pouco de xadrez, né? Onde o fator desequilibrante vai ser sempre a qualidade técnica. Eu acho que a gente, o time que tem um pouco mais requinte, né, na hora de finalizar a jogada, ele vai ser o desequilibrador. Seja ele jogando de uma maneira reativa ou de uma maneira propositiva, né? Ontem a gente viu isso muito claro, na minha opinião, no jogo do Brasil. O jogo coletivo não estava fluindo tão bem, mas a percepção, o feeling, né, a qualidade dos nossos jogadores com a bola fez a diferença no final. Então, para mim é muito bom porque o jogo não fica tão alheio a fatores que sejam, como é que eu vou dizer, aleatórios, né? Então, com estratégia você fica mais perto do resultado. Mesmo assim, ela não é totalmente eficaz, né, ainda. Seja que o time adversário tenha um fator desequilibrante, que seja esse jogador do drible, do chute ou até mesmo do cabeceio. E outro legado interessante, esse já é um legado que não é tão ligado, é ligado ao futebol também, mas tem a ver muito mais com a parte social do esporte. Você ver, assim, países como o Senegal hoje, né? As pessoas saindo na rua e comemorando a classificação do Senegal para as oitavas de final. Então, assim, isso Senegal já venceu a Copa do Mundo deles, né? Assim, para Senegal o que vai acontecer além disso não importa, né? Para os torcedores. E a gente viu isso também com a Arábia Saudita, em relação à Argentina, né, que os caras ganharam da Argentina e decretaram feriado no país. Então, assim, é incrível esse tipo de coisa que a Copa do Mundo, que o futebol em si proporciona, é muito saudável e é gostoso. Eu falo particularmente que a Copa do Mundo, ela
ela é o meu carnaval, ela é a minha festa junina, sabe? É um momento que eu me divirto, que eu me empolgo e é muito da hora ver o esporte proporcionar tudo isso. O esporte não segrega ninguém, né? O esporte ele só inclui. E o futebol é assim por ele mesmo, né? Por isso, até por isso que o nome do canal é só futebol, porque o futebol ele é assim, né? Desde o início, desde que ele nasceu. Às vezes as pessoas que estão lá para cuidar, né, do esporte, elas tomam partido de ideologias dela, acabam usando o esporte para isso e a gente acha que o futebol de alguma forma ele vai segregar alguma etnia, alguma ideologia de gênero, mas o futebol em si ele não segrega ninguém. E é isso, família, esse para mim são os legados aí que a Copa vai deixar, né? Falei da parte esportiva, de uma parte mais social também. E quando já tiver toda montada aí a fase de oitavos de final, eu vou dar alguns palpites também. E tamo junto. É isso, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, muito importante. Assista o vídeo até o final, tá bom? Ficou um pouquinho longo aí, pelo esse meu discurso aí no final, mas eu peço para que vocês fiquem aí, compartilhem também com a galera, coloca no grupo da família aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!